Santo livro, louvado seja Deus por seus autores, louvado seja Deus por seus leitores. Santo livro, Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã. Nós chegamos ao final do mês da Palavra de Deus. Vamos refletir o último evangelho, o quarto evangelho, Evangelho segundo São João. Mas sempre lembremos que reflexão com a Palavra de Deus não deve ser só no mês de setembro. O mês de setembro é justamente para animar a nossa vida bíblica. Mas a Bíblia é todo dia, né, na nossa vida, isso a gente sabe, né? A gente anima, a gente celebra a Palavra de Deus em setembro, mas ela deve continuar aí como sendo luz para a nossa vida, né? Luz para os nossos passos, tá bom? Então vamos refletir juntos o Evangelho de João. E hoje nós vamos refletir sobre o prólogo de São João. Então, prólogo de São João está lá no capítulo 1, versículo de 1 a 18, que podemos dizer o texto programático do Evangelho de São João, tá bom? Então vamos refletir juntos? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. E tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de vontade. João dá testemunho dele e exclama: Eis aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meu irmão e minha irmã, nós chegamos então ao Evangelho de São João, conhecido também como o quarto Evangelho da Sagrada Escritura. E nós podemos perceber que o prólogo já resume todo o Evangelho de João. Dentro dos evangelhos nós temos 3 sinóticos e mais o Evangelho de São João. Padre, mas por que São João ele é diferente dos outros evangelhos? São João, ele realmente é diferente dos outros evangelhos. Porque lembra que a gente falou que os sinóticos seguem a mesma linha, o mesmo viés. João não. João, ele é mais aprofundado. Podemos dizer que o Evangelho de João é mais teológico. Ele é mais aprofundado. João, o evangelista, ele olha para as comunidades, né? As comunidades já passaram pelos outros evangelistas. E São João, então,
ele não vai repetir aquilo que todo mundo falou, né? Ele vai aprofundar ainda mais sua fé nos seus escritos. E uma palavrinha que resume o Evangelho de João. Aliás, uma frase, né? Deus é amor. Simples assim? Simples assim. Deus é amor. Papa Bento XVI tem falado muito isso, né? Lançou até um livro, Deus é amor, pautado no João, no Evangelho e nas cartas também, né? De São João. João, então, tem esse objetivo de nos apresentar Deus que é amor. Se São Paulo, olha só, São Paulo, ele vai falar de Jesus a partir da sua morte e ressurreição. Paulo utiliza a morte e a ressurreição para começar a falar de Jesus, olha só. João não. João ele parte da encarnação, do verbo, da palavra. E João vai dizer muito no seu prólogo, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus. Ou seja, Jesus é esse verbo, Jesus é a palavra do Pai. E antes de Jesus se encarnar, Jesus pertencia a Deus, estava no seio de Deus. E vai dizer São Paulo, e na plenitude dos tempos, Deus se encarnou. O verbo divino, né, para nos ajudar a entender um pouco mais, né? O homem se fez carne, né? O Filho de Deus se fez carne, ou seja, né? Então, João vai justamente nos dizer, né, que o verbo veio de Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha só que interessante, né? Depois ele vai dizer que João Batista preparou todo esse caminho. Depois que João Batista preparou todo esse caminho, veio então os homens que não aceitaram a proposta de Jesus. João deu testemunho, mas muitos não aceitaram essa proposta de Jesus. Então, queridos irmãos e irmãs, justamente para nos mostrar, né, o sentido do Evangelho de São João. João ele tem 21 capítulos em seu Evangelho. As narrativas, nós vamos perceber que as narrativas de São João, os capítulos, são muito mais longos do que os outros evangelhos. Pega um texto de João para você ver, né, a complexidade que é, e é muito longo, né? João ele tem esse objetivo, né, de nos fazer aprofundar no fato. Então cada sinal, cada gesto ali tem um significado e muito mais profundo. Uma outra coisa que é importante em João, ele não fala de milagres. João ele fala de sinais. Olha só. Nós vemos nos sinóticos que os evangelistas sinóticos falam que Jesus realizou muitos milagres. João vai apresentar Jesus como sinais na vida do povo. Então Jesus para João fez sinais. O primeiro sinal que Jesus fez foi a boda de Caná, né? Isso a gente conhece bem, aquele texto, né, que a gente vê a presença de Maria, que a gente vê que faltou vinho, né? E Maria também vai falar para Jesus, né? Depois Maria vai dizer: fazei tudo o que ele vos disser. Aquele texto que a gente já conhece, né? A boda de Caná. Esse é um sinal. Qual a diferença, padre, de sinal para milagre? Olha, antigamente podia-se dizer que milagre se refere-se muito ao poder de Jesus, né? A fé é fundamental para Jesus utilizar o ato do seu poder, né? Jesus ele realizava o milagre pela dimensão da fé. Não é isso que ele falou? A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Já o sinal, ele é a manifestação do ato para manifestar a fé. Se para o milagre a fé é essencial para acontecer, no sinal não. No sinal, o que acontece, né? Na decorrência do ato, na decorrência da vivência histórica, o ato de fé ele vai sendo aderido pelas pessoas. Por isso que é importante isso, né? A manifestação do ato, né? O ato é importante.
O ato é importante. Por isso que a gente vai ver bodas de Caná, né? É o ato que acontece ali, né? A festa de casamento. E naquele ato acontece o primeiro sinal da vida, né? O sinal de Jesus. Né? Então, é justamente isso, né? Para buscar essa complexidade da situação. Né? E João, ele quer muito mais destacar a divindade de Jesus. Lembra que Lucas vai olhar para a humanidade de Jesus? Então, João, ele quer nos mostrar um pouco da sua divindade, né? O Jesus divino, o Jesus que veio do Pai, o Jesus que se encarnou, o Jesus que veio no meio de nós, o Jesus que realizou tantos e tantos sinais, a divindade de Jesus. É isso que João ele mostra, né? Mas, acima de tudo, João mostra para a gente o amor de Deus pela humanidade. Né? Deus é amor. Deus é amor. E o amor de Deus, ele é manifestado em quem? Em Jesus. Então, para João, Jesus é a manifestação do amor do Pai. Para a gente crer em Deus, é preciso crer em Jesus. Olha só que interessante. Jesus é essa manifestação do amor do Pai. E João, ele faz um dualismo, né, entre morte e vida. O que é morte para João? Morte para João é tudo aquilo que vai contra o projeto de Jesus. Jesus veio trazer a vida. E um ponto muito importante em João é justamente a dimensão da vida. Jesus não veio para anunciar a morte. Jesus veio para trazer vida. E vida em abundância. Vida para todos. Não vida para alguns. Então, João vai fazer esse dualismo. Morte e vida. Só vai ter vida quem crê em Jesus. E João, meu irmão e minha irmã, é muito radical nas suas palavras. João, ele vai dizer em palavras claras mesmo, olha, se você não crer em Jesus, você não vai ter vida. Se você ficar preso às coisas do mundo, às coisas que são contrárias a Deus, você não vai ter vida. Muito pelo contrário, você vai caminhar para a morte. Então, João faz esse dualismo, né, entre morte e vida. A gente vai ver, né, um texto de Nicodemos, por exemplo, o ter que nascer de novo é a dimensão da vida. A gente vai ver o encontro de Jesus com a samaritana. Ali, Jesus é a água viva que deu vida à samaritana. Olha só que interessante. Bodas de Caná, né, a aliança, a questão da aliança ali manifestado em Jesus, aquele que deu vida, porque para o judeu faltou vinho, faltou vida, faltou alegria. Jesus é esse que dá vida, que dá essa alegria, né? E a gente percorre todo o evangelho de São João e a gente vai perceber, né, o quanto Jesus, né, a gente pode perceber o quanto Jesus é supervalorizado, né? Tanto que nessas curas, nesses sinais que João ele vai apresentando, né, para cada um de nós, né? Então João vai dizer para a gente, olha, Jesus é essa manifestação do amor do Pai, mas só vai ter amor, só vai viver nesse amor quem caminhar com Jesus e quem procurar ter vida nele, vida na abundância. É João que vai dizer, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então é justamente isso, meu irmão e minha irmã. Claro que o Evangelho de São João daria para a gente aplainar muito e muitos estudos, né? Porque é um evangelho que tem muitos significados, tem muitas coisas muito importantes para nós. Mas São João ele vai justamente dizer isso, né? E interessante que João ele escreve para combater uma heresia da época também, chamada gnosticismo. O gnosticismo ele vai dizer o seguinte, olha, Jesus se encarnou por aparência. A nossa fé é uma fé de aparência, não é uma fé encarnada. O gnosticismo vai denunciar essa questão, né, da encarnação. Vai dizer que tudo é feito pela aparência. Essa era uma heresia que surgiu na época. Mas João vai contra essa heresia e vai dizer, não, Jesus se encarnou de verdade. Ele assumiu a nossa carne. Ele veio de Deus para trazer para nós a salvação, para trazer para nós
a vida, né? Então João vai nos ajudar a entender um pouquinho mais, né? É um evangelho mais complexo, sim, mas é um evangelho belíssimo. É um evangelho que nos coloca numa dimensão de Jesus muito mais, né? Eu acho assim que quando a gente olha para o evangelho de João, a gente vê aquele discurso, Jesus, o pão da vida, que é um discurso próprio de João também, a gente percebe o quanto que Jesus também, né, pela Eucaristia nos alimenta, nos dá vida. Olha só, tudo que é vida, tudo que é amor, está no Evangelho de João, porque esse é o objetivo do Evangelho de João, nos apresentar esse Jesus que nos traz vida e vida em abundância, e que é amor e nos ama por excelência, né? E que a gente quiser caminhar com Ele, a gente tem que fazer renúncias na nossa vida, a gente tem que rejeitar tudo aquilo que não é do seu projeto. Eu acho assim que esse evangelho nos ensina muito, sabia? Porque é João também que vai dizer, não no seu evangelho, mas ele vai dizer em uma das suas cartas, que como é que você ama a Deus se você não ama o próximo, né? Você lembra dessa passagem, né? Que João vai dizer pra gente. Não adianta você dizer que ama a Deus, que você não vê, e não ama o próximo, né? Que você vê. Olha só, então João vai dizer que essa questão de crer e viver tem uma semelhança muito grande. Nós cremos em Jesus, nós amamos Jesus, mas nós precisamos viver com Jesus, viver a partir da vida que Ele nos dá. E João, ele apresenta um Jesus que faz uma proposta só de vida para todos nós. Mas será que nós estamos dispostos a beber dessa fonte, a beber dessa vida, a caminhar com Jesus, a viver aqueles mandamentos do Senhor, amar a Deus e amar o próximo? João nos faz esses questionamentos. Todos os encontros que Jesus teve em João, na questão do Nicodemo, na questão da samaritana, eram pessoas que não faziam parte do grupo de Jesus. Eram pessoas que não eram judeus, eram pessoas que estavam ali porque sentiram-se tocados pelo amor, né? Sentiram-se tocados pela presença de Jesus. E Jesus causou neles um amor, né? Jesus causou neles, de fato, uma conversão, né? Então a grande questão é, né, até que ponto a gente ama? Será que o nosso amor é um amor total, como vai nos dizer João? Ou será que o nosso amor é um amor superficial? Será que nós procuramos viver situações de vida? Ou será que nós, a todo momento, só procuramos situações de morte? O pecado é uma situação de morte. Será que nós estamos implantando nossa vida onde? Na vida ou na morte? É Ele que é o autor da vida. É Jesus. E a gente só vai ter vida unindo a nossa vida nele. Então acredite. Acredite que Jesus é o centro da sua vida. Aquele que nos traz amor, nos ensina a amar também. Deus foi tão bom para conosco que nos enviou o seu Filho. E assim nós devemos amar a cada dia os nossos irmãos e irmãs. Leiam depois o prólogo de São João, reflitam na casa de vocês, vivam esse grande mistério que traz São João para nós. Porque Deus é amor. Acredite nisso, viva isso. Reúna a família, como está aqui a Sagrada Família de Nazaré. Reúna sua família, reflita um trechinho do Evangelho e perceba até que ponto você está caminhando na presença de Deus. Até que ponto você está rezando. Até que ponto você está unindo a sua vida à vida de Jesus. Até que ponto você pode olhar para você mesmo e perceber o que eu preciso mudar. E quando a gente se encontra com Jesus, a gente logo percebe que a gente precisa mudar, porque Jesus é a causa de tudo isso, né? Ele é a causa da transformação na nossa vida. E se a gente não sabe o que precisa mudar, é porque a gente não está caminhando direito com Jesus. É porque a gente não está se entregando diretamente com Jesus. Porque quando a gente se entrega totalmente ao projeto de Jesus, a gente sabe que a gente precisa crescer, porque Deus causa isso em nós, uma mudança, uma transformação. Então acredite nisso, né?
que Deus causa essa transformação da nossa vida. Mas como São João vai dizer para nós, Jesus apresenta a sua proposta. Será que nós estamos dispostos a viver essa proposta de Jesus? Essa proposta de vida? Essa proposta de amor? Fica aí para a gente pensar, para a gente refletir nesse mês da Bíblia, encerrando o mês da Palavra de Deus. Repito aquilo que eu disse no início. Mês da Bíblia não é só no mês de setembro, é todo dia da nossa vida. Todo dia a gente é chamado a estar em contato com a Palavra de Deus, porque é ela que nos alimenta, é ela que nos norteia, é ela que nos guia em nosso caminho. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.